Boa noite, meus irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Antes de começar, eu gostaria, se possível, os irmãos passarem um vídeo para a gente, por favor. Mateus 20, 90. Sim. Sim. Eu? Sim, você. Por isso. Por isso. É que me ajuda você. Pode mandar o pregador de rua. Primeiro, esse rapaz fez. O senhor Luiz. Sim. Você não entendeu o que eu estou dizendo. Isso é diferente. Não somos políticos. Da costura desse mundo diferente. Amém, irmãos? Primeiramente, eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor, que fala lá em Atos, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36, que diz assim a palavra do Senhor. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este é o Senhor de todos. Todos. Então, irmãos, o que eu queria falar para os irmãos aqui nessa noite é que em breve nós vamos iniciar o mês de abril, onde é comemorado, no dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nós, como igrejas, como verdadeiros discípulos do Senhor, nós temos que estar com as portas abertas, acolher, receber essas famílias atípicas que vêm até nós. Vou contar por experiência nossa, minha e da minha família. Quando eu engravidei do Benjamin, nós fomos congregar lá na Igreja Batista de Carmo do Cajuru. Juntamente com, na época, hoje é pastor, o Guilherme Godoy, ele era à frente daquele trabalho ali, em Carmo do Cajuru, uma igreja pequena, e nós ficamos um bom tempo ali servindo os irmãos, juntamente com eles ali. Só que aí, veio o Benjamin e o trajeto, daquele trajeto daqui de Divinópolis até Carmo do Cajuru, estava ficando difícil para a gente. E acabou que o Guilherme Godoy também, ele saiu, foi para outra igreja. E eu, meu esposo, depois veio o Luquinhas, nós ficamos desigrejados, como se diz, nós ficamos sem congregar em nenhuma denominação, nenhuma igreja. E com isso, eu vi a necessidade, porque a palavra de Deus fala que é muito bom os irmãos estarem em união, é muito bom a gente estar aqui nesse meio aqui, adorando o Senhor, louvando o Senhor no meio da igreja. Mas aí vem um desafio.
eu, meu esposo, a nossa família, nós encontramos muitas dificuldades para encontrar uma igreja, para que a gente congregasse, né, devido, né, ao TEA, né, do Benjamin, e nós chegamos a visitar igrejas, e também chegamos a ponto assim de só passar na porta da igreja, o Benjamin falar, não, não, mamãe, não, papai, não quero ficar aqui, eu não quero descer. E então assim, a gente ficou esse tempo orando o Senhor, clamando o Senhor, e continua sendo um desafio para nós, né, como família atípica, porque eu não digo assim por conta da igreja, mas pelas dificuldades mesmo da gente, né, do nosso filho, de se adaptar. Mas aí, um belo dia, o William mexendo no computador, porque a gente sempre, todos os domingos, já falava, a gente vai visitar tal igreja nesse domingo. No outro domingo, vamos em tal igreja. Aí o William, por um acaso, achou a 5ª Igreja Batista Graça e Paz. E aí, irmãos, o que fez toda a diferença? Para hoje eu estar aqui falando com os irmãos, meu filho está ali, minha mãe, meu esposo. Essa igreja nos abraçou, essa igreja ela nos acolheu e faz isso até hoje. O que mais me marcou foi desde a entrada na igreja, a irmã do acolhimento, eu lembro muito bem que era a irmã Simone, que estava ali. Ela nos recebeu com um sorriso no rosto, com um abraço, sabe? E isso faz toda a diferença, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque não é só a minha família, não. Várias famílias, principalmente as famílias atípicas, enfrentam esses desafios e dificuldades. Às vezes, as famílias, a única porta de esperança para ela é a igreja. Às vezes aquela família acabou de receber o diagnóstico do filho, da filha. Ah, seu filho foi diagnosticado com TEA, com TDAH, enfim. Às vezes aquela família já fica sem chão, já não sabe para onde ir. Por quê? Sabe que vai enfrentar dificuldade. Às vezes o filho ou a filha não consegue se adaptar. Mas quando existe uma igreja que abraça, que acolhe, que não faz acepção de pessoas, assim como está escrito aqui na palavra de Deus, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então o nosso Deus, ele enviou o seu único filho, Jesus, né? Ele esteve aqui na terra como homem, e ele escolheu os seus discípulos para segui-lo. E nós bem sabemos, né, que os discípulos que Jesus escolheu, muitas vezes sofriam preconceito pela sociedade, né? Um cobrador de imposto, o outro pescador, mas assim, né, turrão, bravo, genioso, igual Pedro, né? O outro incrédulo, né? Tinha que ver para crer, tem até aquela frase, né? Tomé tem que ver para crer. Judas, que traiu Jesus. Então, esses foram os discípulos que Jesus escolheu para segui-lo. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele não vê como o homem vê, mas Jesus ele vê o nosso coração. Mas o que, Rosana, o que isso tem a ver, né, com o autismo, enfim? Deus, ele nos ama. Foi Ele quem nos criou, foi Deus quem criou o Benjamin, da maneira que ele é. E louvado seja a Deus por isso. Amém, irmãos? Porque Deus, foi Ele quem nos formou no ventre da nossa mãe. E Ele nos ama, independentemente das nossas diferenças. Então, nós temos que estar mesmo com as portas abertas, com os braços abertos para receber essas famílias, porque às vezes é a única esperança que eles têm. Eles já estão cansados de serem oprimidos pela sociedade. Às vezes não é convidado para uma festinha de aniversário. Isso dói, irmãos. Isso dói. Esses dias mesmo eu vi uma experiência de uma mãe que estava contando que na escola, a filhinha dela tem autismo também, e
fizeram uma festa de aniversário e simplesmente não chamaram a menina dela. Aí chegou e falou, ô mãezinha, nossa, me desculpa, eu não sabia que não podia chamar ela, mas ela está convidada, ela pode ir. Ela falou, não, sinto muito, mas a gente só vai quando é convidado com antecedência. Então, irmãos, nós temos que fazer a diferença nesse mundo, como Jesus nos ensina, como verdadeiros discípulos. Vamos acolher essas famílias, vamos abraçar. Às vezes você vê uma criança agitada, uma criança correndo aqui na frente. Irmãos, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos acolher, vamos amar. Por quê? Porque através dessa família atípica, outras virão e mais virão. Então, vamos juntos unir, né, em prol dessa causa. Amém? E eu gostaria agora, por gentileza, que cada membro de uma família ficasse de pé, porque os irmãos do acolhimento vão entregar, né, esse folhetinho aqui para os irmãos. Aqui fala, né, um jeito diferente de ver e sentir. Vamos nos acostumar com o diferente. Aí aqui fala, tá, é um folheto explicativo. Irmãos, recebam, leiam com carinho, sabe? Reúna com a sua família, com seus filhos. Leia, é importante a gente saber um pouco, né, das diferenças e aprender também um pouquinho e orar também. Amém?